para São Paulo também, porque nós queremos ter a análise vinda lá de São Paulo, do Ramiro Brits, da Alessandra Ferreira, sobre o primeiro bloco de perguntas que foram feitas nesse debate. Mas antes, você que está nos acompanhando pela TV, nós vamos para um rápido intervalo no YouTube. Nós continuamos com a nossa programação. Então vamos direto lá para São Paulo, falar com Ramiro Brits e Alessandra Ferreira, que vão trazer rapidamente para a gente o que foi esse primeiro bloco aí de questões voltadas a Tarcísio de Freitas e também a Fernando Haddad, candidatos ao governo do estado. É verdade. Agora, ó, nacionalizaram total o debate, essa história de que ia ser mais focado em São Paulo, que as duas campanhas falavam antes do debate, não foi seguido pelos candidatos no fim do primeiro bloco. O Fernando Haddad acabou ficando sem tempo antes do Tarcísio, e o Tarcísio acabou dizendo que, bom, será que o problema não é aqui em São Paulo, ó, as coisas têm que dar continuidade, será que o problema não é lá em Brasília, que tem que mudar alguma coisa? Então já está nacionalizado o debate. O Haddad ficou colando o Tarcísio muito no Jair Bolsonaro. O Tarcísio até demonstrou uma incomodação, uma hora falou, oh, só fala do Bolsonaro. Você foi candidato contra ele em 2018, esse tempo já passou, vira a página, não sei o quê. E aí o Haddad ficou tentando falar, bom, então você tem vergonha do Bolsonaro? E aí o Tarcísio disse que não, né? Disse que foi a quem abriu as portas a ele, se mostrou muito grato ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O que a gente viu também é um debate. Aí o Tarcísio tentou levar o debate para o campo econômico, né? Já que o Haddad foi o ministro da Economia, ele falou que as taxas estavam muito altas, que os juros eram muito altos, o que deveria ter feito quanto a isso. E aí o Haddad tirou da manga ali uma cartada contra o ex-presidente do Banco Central, indicado pelo Bolsonaro, o Roberto Campos Neto, disse que o governo já chegou com uma taxa de juros de 14,25%. E o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, além de ter deixado uma taxa de juros bastante alta, ele ainda abriu as portas do governo para o maior escândalo financeiro da história do país e citou, então, o caso do Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcar, que está preso pela Polícia Federal. Então, essa história que as duas campanhas falaram para a gente no começo, antes do debate, né, nas conversas que a gente teve hoje de manhã, hoje à tarde, de que não se nacionalizaria o debate, que se falaria sobre São Paulo, que se apresentariam dados de São Paulo, foi verdade até o começo ali do debate, mas faltando ali uns 15, 20 minutos para acabar, o pessoal realmente foi discutir o Brasília, discutiu o governo Lula e discutiu o governo Bolsonaro. Em meio, inclusive, né, esse momento em que Haddad criticou o Roberto Campos Neto, ele até citou, né, que Campos Neto entregou também um conjunto de fintechs usadas pelo crime organizado, né, que aí ele citou o fato de que eles queriam fiscalizar, né, regulamentar melhor essa questão das fintechs e citou que o próprio Partido Republicano esbarrou isso no Congresso Nacional. Então acabou até sobrando para o ex-presidente do Banco Central em meio a todo esse debate, né. O Tarcísio de Freitas, quando ele falou sobre essa questão também nacionalizando, né, sobre o contexto da eleição também presidencial, ele reforçou, né, que aqui em São Paulo o Tarcísio tem de fato uma aprovação grande, quase ali em torno dos 60%. Então a fala do Tarcísio foi em relação a isso, né? Aqui em São Paulo nós temos mais de 60% da aprovação e falam que precisamos mudar. Me pergunto e transpondo para Brasília. Então ele mesmo já fazendo essa nacionalização, né? Será que não tem que mudar lá também? Né? E muito da discussão na eleição aqui de São Paulo envolve até essa questão de paternidade de obras que foram feitas em conjunto do governo federal com o estadual. Então, até mais cedo, né, durante a discussão sobre a favela do Moinho, teve essa nacionalização também, que Tarcísio comentou sobre Cracolândia e favela do Moinho, e Haddad perguntou se ele não iria agradecer ao Ministério da Fazenda, que foi quem deu dinheiro, quem colocou ali dinheiro para realocar as famílias. Né? Então, nesse momento, agora uma questão de discussão na economia, que também acabou permeando um pouco o debate da segurança pública ali por parte do Tarcísio, que falou que queria devolver a percepção de segurança para o eleitor aqui em São Paulo, passando, né, por essa questão da segurança pública, e aí, em meio, ele emendou ali uma crítica à taxa de juros também, né, do meio, considerando justamente essa questão econômica. E aí, nas questões de segurança pública, ainda citou justamente a Operação Carbono Oculto, que foi a que mostrou que tinha ali a utilização das fintechs pelo crime organizado, então esse envolvimento da Faria Lima em relação ao PCC. Essa é uma outra disputa, né, que está sendo travada nessa eleição entre o Tarcísio e o Haddad, uma disputa de narrativa por quem é que investigou de fato os postos de combustíveis, essa relação com a Faria Lima, com os fundos de investimento,
porque o Haddad tenta puxar para ele a paternidade dessa investigação, dizendo que é um trabalho da Receita Federal e ele, como ministro da Fazenda, foi quem propiciou essa investigação. E aí a Polícia Federal, né, por meio da Operação Tanque, também investigou esse caso. Mas aqui o Ministério Público de São Paulo fez a Carbono Oculto, que vai fazer 1 ano agora, no fim de agosto. E lá naquele dia, os dois órgãos, né, a Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo, convocaram coletivas, todas com seus chefes, né? O Tarcísio estava lá, o Haddad estava lá, então já foi uma prévia das campanhas, cada um puxando a brasa para o seu assado ali, porque realmente foi uma investigação que teve esse trabalho tanto do Ministério Público de São Paulo quanto da Polícia Federal, foi um trabalho conjunto, né? O Tarcísio, ele já fala há muito tempo, e ele citou isso no debate, que falou lá em 2024, eu disse que tinham muitos postos de combustíveis que são controlados pelas facções criminosas, que a gente ia combater isso, e tenta puxar para ele. O Haddad, por outro lado, por essa questão aí de fundos, de investimento, de várias coisas que foram liquidadas pelo Banco Central, né? Várias gestoras que foram liquidadas pelo Banco Central depois dessa operação, ele acaba tentando levar para o lado dele. E vale até destacar, né? Como o Ramiro comentou, o Haddad esgotou o tempo dele, e quando ele esgotou, o Tarcísio ainda tinha um pouquinho mais de 1 minuto, né? 1 minuto e 8 segundos no relógio. Então, quem fechou esse bloco foi Tarcísio. Eles nacionalizaram como não gostariam, mas também trouxeram alguns temas aí que já vinham sendo discutidos mesmo durante essa pré-campanha. Por enquanto, pelo menos nessa questão de propostas, a gente não está vendo grandes novidades, né? E como é um debate que só tem os dois, a gente acaba tendo essa movimentação já meio similar ao que vem acontecendo durante a pré-campanha, Marília. Agora, Marília, já faz uns 5 minutinhos que começou aqui o segundo bloco, e aí agora esse bloco são com perguntas dos jornalistas da Band aqui de São Paulo. É isso, e a gente volta daqui a pouquinho com a Alessandra e também com o Ramiro para poder trazer todos esses detalhes do que está acontecendo lá em São Paulo, no